À primeira vista, os turistas que navegavam pela praia pensaram que as criaturas que nadavam em sua direção eram cães. Mas eles estavam todos errados. Esses são javalis. Eles nadaram por horas no mar. De onde eles vêm? Ninguém sabe. Mas a aparição deles na praia deixou todos em pânico. Nas profundezas do território alemão, ouviram-se tiros, uma guerra intransigente, onde milhões de javalis invadiram a Baviera e como os agricultores alemães lidaram com eles. Os javalis da Europa Central têm pelo áspero, olhos pequenos e dentes afiados ligados a mandíbulas fortes. Esses javalis invasores trazem muitos problemas. Os javalis podem ferir e até matar pessoas. O sudeste da Alemanha tem visto uma presença notável de javalis nas últimas décadas. Javalis invadiram a cidade bávara em uma pacífica manhã de sábado, deixando para trás carros danificados e cercas destruídas. Eles fugiram dos caçadores e causaram problemas para o povo. Os incidentes aumentaram e mais policiais foram enviados para a cidade. Na natureza, os javalis são extremamente resistentes. Eles podem prosperar em quase todos os ambientes e são conhecidos por sua capacidade de comer praticamente qualquer coisa. Essas duas características fazem dos javalis uma criatura altamente adaptável. Ao mesmo tempo, também os tornam incômodo. Há um ponto interessante. Na natureza, os lobos são o inimigo número 1 dos javalis. Embora os javalis causem grandes danos em muitos lugares, muitos danos não são causados nas áreas suburbanas da Alemanha, que são áreas com populações consideráveis de lobos. Infelizmente, os lobos geralmente não são encontrados nas principais áreas agrícolas. Isso significa que não existe um mecanismo natural para controlar seus números. Pior ainda, uma fêmea de javali pode dar à luz 2 ninhadas de 5 a 8 crias cada, o que complica ainda mais o problema populacional. Os nascimentos podem ocorrer todos os meses do ano, com a maioria das populações de javalis tendo pico de nascimentos ocorrendo nos meses de inverno e primavera. As mães javalis são muito perigosas, principalmente na hora de proteger seus filhotes, e podem machucar você. Em áreas onde a forragem é abundante, as taxas reprodutivas podem ser superiores à média. Sem tiroteio, a população triplicaria a cada ano. Biólogos da vida selvagem alertam que isto poderá atingir rapidamente um limite de área de 30 javalis por quilômetro quadrado. Esse será o fim da indústria agrícola. Os javalis são grandes e ferozes, alguns pesando até 590 libras. A sua presença na área privou as espécies nativas de fontes de alimento. Os cervos são uma das espécies que devem deixar o habitat quando os javalis chegam. Eles rasgaram arbustos e pântanos, deixando apenas solo descoberto. As plantas não estão adaptadas para resistir a esse tipo de ataque e não conseguem se regenerar com rapidez suficiente. Uma manada de javalis pode destruir um campo inteiro de cultivo em apenas alguns dias. Além disso, os javalis também são vetores de doenças, contendo muitos patógenos e parasitas. Eles defecam nos campos, deixando para trás coliformes fecais, que podem infectar e pôr em perigo a saúde humana e animal. Os conflitos entre humanos e animais selvagens atingiram níveis alarmantes em todo o mundo. A tensa relação entre o povo alemão e os javalis reflete isso mesmo. Este não é um animal fofo. Os chefes de Estado são forçados a tomar medidas para limitar a sua invasão. Ao lidar com esta espécie agressiva, existem alguns estados que permitem a caça de porcos selvagens em helicópteros. Com esta velocidade e altitude de voo, os caçadores são obrigados a ter técnicas mais avançadas. Nenhum javali fica parado. Eles devem mirar com precisão durante a perseguição. Persegui-los no chão é muito perigoso. Se não tomarmos cuidado, os agricultores serão provavelmente atacados por javalis. É claro que a caça convencional como esta ainda é mais comum. Mas para garantir a segurança, os agricultores devem usar equipamento de proteção e armas de alto calibre. A Europa Central está a transformar-se numa terra de abundância, afirma a Federação Alemã de Caça.
à medida que o clima mais quente provoca o crescimento de mais culturas. Não só os agricultores, mas os javalis invasores também adoram esta informação. Os javalis nascidos na primavera crescem extremamente bem. Não seria surpreendente se os animais selvagens crescessem saudáveis em bons ambientes. Mas mesmo em tempos difíceis, como as alterações climáticas, os javalis ainda são beneficiários. Diante de invasores brutais, proteger as plantações dos danos causados pelos javalis é um assunto sério para os caçadores. Na Alemanha, uma equipe de profissionais atribui tarefas para lidar com eles. Se os caçadores responsáveis pela restauração não conseguirem prevenir os danos causados pelos porcos selvagens, poderão ser responsabilizados pelas colheitas perdidas dos agricultores. E a multa pode chegar a dezenas de milhares de dólares. A caça é feita principalmente à noite e dura até de manhã cedo. Ao caçar, os caçadores usam diferentes métodos de atração para atrair javalis. A seiva do carvalho se espalha pelas árvores e atrai javalis para esfregar nas árvores. Além disso, algumas ferramentas como geradores de som também são utilizadas para aumentar a probabilidade de sucesso nas viagens de caça. Além disso, os safaris orientados são sempre estimulantes e populares. Neste momento, em vez de esperar a chegada do javali, o caçador controlará a caça. Eles procuraram ativamente com base nos sons emitidos quando o rebanho de javali se movia. Dependendo da velocidade e precisão, caçadores experientes podem caçar vários javalis em apenas alguns segundos. O caçador avistou um javali à frente, mirou suavemente e matou-o com precisão. Este é um trabalho apenas para pessoas saudáveis e afiadas. Ele tentou subir a colina a tempo de impedir a fuga dos porcos. Cada tiro deve ser muito rápido e preciso, para que nenhum javali possa fugir. A cabeça ou o peito são as duas posições preferidas na caça ao javali, pois podem causar maior mortalidade. É assim que os caçadores profissionais lidam com um ataque de alto dano e os resultados que obtiveram na viagem de hoje. É fácil ver carne de javali nas mesas de jantar de americanos ou australianos, países que também sofrem muitos danos com javalis. No entanto, a carne de javali na Alemanha não é popular devido à radioatividade. Os javalis são uma das espécies mais afetadas pelas consequências a longo prazo do desastre nuclear de Chernobyl. Os especialistas dizem que, ao contrário de outros animais selvagens, os javalis tendem a armazenar radiação porque aram o solo contaminado com o focinho. Independentemente disso, os caçadores ainda têm como alvo os javalis com níveis excessivos de radiação. No ano passado, trouxeram um número recorde de 640 mil javalis. E seguindo essa tendência, a quantidade de carne contaminada também disparou. A carne de javali é tão radioativa que é considerada perigosa para os consumidores. Precisa ser jogado fora e queimado. Se os caçadores levam a sério a ideia de trazer carne de javali para a mesa, eles escolherão cuidadosamente entre os javalis que caçam. Em seguida, a carne de javali é testada quanto à radiação antes do uso. Claro, eles também devem priorizar áreas com baixas taxas de javalis radioativos para a caça comercial. Na verdade, às vezes vender para o governo é mais lucrativo do que vender para lojas comerciais. A compensação da Lei da Energia Atômica da Alemanha promete dar aos caçadores um incentivo financeiro para entregarem carne radioativa de javali. Olá, meus amigos! Bela folhagem, quilômetros de praias e clima ensolarado são apenas alguns dos motivos pelos quais as pessoas vêm para a Flórida. Este é um lugar onde você pode experimentar um clima excelente durante todo o ano e ver animais selvagens raros. Mas agora, a Flórida enfrenta a devastação de criaturas não nativas. No vídeo de hoje, exploramos as iguanas, uma espécie invasora que assola a Flórida. As iguanas são distribuídas principalmente na América Central, através da floresta tropical brasileira, e são um dos répteis mais comuns no Zebuoa, especialmente na Flórida.
As iguanas foram originalmente trazidas para a Flórida na década de 1960 através do comércio de animais de estimação. Eles escaparam do cativeiro e rapidamente se adaptaram ao clima subtropical da Flórida. Enquanto ninguém prestava atenção, eles começaram a se multiplicar em grande número. De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, as populações de iguanas agora se estendem ao longo da costa atlântica, nos condados de Broward, Martin, Palm Beach e ao longo da costa do Golfo, nos condados de Collier e Lee. A remoção das iguanas é recomendada para evitar a destruição. As iguanas nos condados do norte de Alachua, Highlands e Hillsborough são provavelmente animais em cativeiro ou fugitivos, disse a FWC. No entanto, a distribuição norte das populações de iguanas é limitada por temperaturas frias. Eles podem cair em torpor quando as temperaturas caem abaixo de 50 graus, às vezes caindo das árvores em um estado de frio. Eles acabarão morrendo se um resfriado intenso durar mais de 3 dias. Eles não são agressivos, mas suas caudas grandes e dentes afiados representam uma ameaça. Com mais de 1,80 metros de comprimento e pesando até 5,5 quilos, esse enorme lagarto pode viver 8 anos na natureza, ou até mais de 20 anos em cativeiro. Ao contrário de algumas outras espécies invasoras, as iguanas são principalmente vegetarianas e consomem alguns organismos nativos. No entanto, não subestime o seu poder destrutivo. As iguanas podem destruir a vegetação e a vida selvagem. Pode-se dizer que o surto de iguanas é um problema sério sob vários ângulos. Eles destruirão a agricultura, destruirão estradas, causarão falhas em transformadores elétricos. As iguanas do sul da Flórida são um exemplo. Eles estão causando sérios riscos à saúde de milhões de residentes, causando também milhões de dólares em danos materiais a cada ano. Tomemos como exemplo Porto Rico, onde esta espécie invasora destruiu colheitas, escavou estradas e se regenerou desenfreadamente. Depois de um inverno quente e agora um calor recorde no verão, este é o tipo de clima em que as iguanas prosperam. Assim, as pessoas foram forçadas a matar iguanas em suas terras sempre que podiam. É legal matar iguanas na Flórida porque estes répteis invasores afetam o bem-estar social e o ecossistema. Especialistas na Flórida aconselham os agricultores a matar iguanas atirando nas iguanas com armas de chumbo, esfaqueando-as no cérebro ou decapitando-as sem causar-lhes dor. Eles acabaram com a vida da iguana imediatamente, de repente e sem causar dor. Os agricultores dizem que não há problema em acertar uma iguana na cabeça com uma pá, desde que você mire corretamente e mate-a com o primeiro golpe. Porque acertar várias vezes pode fazer com que você seja acusado. É claro que os caçadores nem sempre podem atirar com precisão e matá-los com um único tiro. Ele estava vivo e escapou. Agora, em vez de atirar novamente, ele caminhará pela margem do rio em busca deles e tentará pegá-los com as mãos. Finalmente, ele o prendeu no chão e o disparou com um tiro na cabeça. As iguanas mortas foram ensacadas e levadas de volta ao laboratório, onde foram pesadas e medidas. Seus corpos foram então levados para um aterro próximo, que aceita carcaças de animais. As iguanas normalmente acasalam de outubro a novembro em sua área de distribuição nativa e nidificam nas margens de rios, praias e outras áreas arenosas. As iguanas fêmeas cavam quase 25 metros de túneis interconectados com múltiplas entradas e podem botar de 14 a 76 ovos por vez. É por isso que as iguanas rapidamente cobriram a Flórida em grande número. Curiosamente, as iguanas nem sempre são verdes. Este réptil invasor pode ser marrom ou quase preto. Você pode até ver iguanas laranjas ou rosa totalmente crescidas perambulando pela área ribeirinha. A sua aparência única faz das iguanas o réptil mais comercializado a nível mundial, representando 46% de todos os répteis comercializados nos EUARA. Antes um animal de estimação exótico, eles agora se tornaram uma preocupação para os residentes da Flórida. Uma invasão poderosa e difícil de repelir
capaz de viver em muitos ambientes diferentes devido às suas excelentes habilidades de sobrevivência. São excelentes nadadores, tolerantes tanto à água salgada quanto à água doce. Eles podem até ficar de molho por até 4 horas por vez. Mesmo que as pessoas não se importem com a presença de grandes lagartos, avistar uma iguana na área significa muito. Isso significa que há muitos outros por perto. Os agricultores terão de tomar medidas para remover as iguanas antes que os danos fiquem fora de controle. Os agricultores da Flórida andam regularmente pelas áreas onde vivem e procuram buracos. Se os avistarem, podem evitar a escavação, preenchendo os buracos com pedras. Veja, eles causam danos à infraestrutura ao escavar, erodir e desmoronar calçadas, quebra-mares e margens de canais. Em 2023, um caso causou 1,8 milhão em danos em West Palm Beach. A escavação de iguanas enfraqueceu uma barragem que controla o fluxo de água para a cidade e reservatórios. Além disso, também deixam fezes nas varandas e piscinas. Isso pode ser fonte da bactéria Salmonella, que causa intoxicação alimentar em humanos. A relação da Flórida com as iguanas é complexa e contraditória. As pessoas gostam bastante deles, mas realmente não os querem em suas propriedades. Muitas pessoas querem mantê-los fora de suas áreas de residência, mas não gostam da ideia de matá-los como ratos ou baratas. As pessoas na Flórida defendem a contenção humana das populações de iguanas. Na realidade, não podemos esperar que as iguanas sejam completamente erradicadas do ecossistema da Flórida. No entanto, se os agricultores e o governo trabalharem em conjunto, poderão travar o seu desenvolvimento. Neste ponto, as armadilhas são a única solução viável. Com armadilhas de rede, é possível capturar iguanas em grandes tamanhos e números. Prender com um laço em uma vara de pescar também é muito eficaz. A corda aproximou-se lentamente da iguana, mas passou completamente despercebida. Em uma fração de segundo, o fazendeiro puxou a vara de pescar, fazendo com que a corda apertasse seu pescoço. Esse método exige paciência e agilidade, mas dificultará muito a fuga da iguana. Armadilhas como esta serão montadas ao longo do ano porque os agricultores não podem prever quando o alvo aparecerá. As iguanas são conhecidas por sua visão aguçada, o que lhes permite detectar alimentos e predadores em folhagens densas. Infelizmente, diante dele era um caçador muito profissional. Ele se disfarçou para lidar com esse astuto réptil. Sua roupa quase combina com a cor das folhas. Isso torna mais fácil para os caçadores perseguirem e capturarem iguanas. 12 iguanas. Este é o resultado da caçada de hoje. Para os caçadores que buscam uma atividade única e desafiadora, a perspectiva de caçar iguanas na Flórida acrescenta um toque especial às suas aventuras ao ar livre. Um exemplo típico é caminhar por canais ou rios, procurando iguanas nas margens dos rios ou nas árvores. Sessões de caça noturna também são realizadas regularmente. O carro parou de repente em frente a uma fileira de árvores na beira da estrada. Se você não é um caçador profissional, nunca saberá quantas iguanas estão escondidas na copa das árvores. Isso mesmo, eles são um dos mestres da camuflagem e da ocultação. Além disso, a luz solar e as longas distâncias são um desafio para os caçadores. Os caçadores caminharam ao longo de um canal em Fort Lauderdale com um rifle de ar comprimido calibre .22. Quando a manhã nublada começou a esquentar, o caçador avistou uma parte traseira pontiaguda na folhagem. Imediatamente, ele disparou seu primeiro tiro contra uma iguana invasora. Durante uma viagem de caça de meio-dia, ele matou cerca de 9 iguanas, a maior das quais media 1,20 metros da cabeça à cauda. Uma estratégia que tem potencial para fazer a diferença é adicionar iguanas ao cardápio. Os agricultores da Flórida descobriram que comer estes répteis poderia ser uma forma eficaz de reduzir o seu número. Na verdade, na América Central as iguanas são consideradas uma iguaria, e há fazendas que as criam para obter carne. Se este interesse for sustentado e generalizado,
os agricultores podem esperar converter espécies invasoras em proteínas baratas e deliciosas. Mas a iguana terá de superar algumas barreiras culturais importantes antes de ser aceita na dieta americana.